poder estar aqui juntos nessa manhã. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vai início aqui o nosso momento, escola bíblica dominical. Uma bênção a gente poder estar aqui estudando juntos. Amado Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de estar aqui nesta manhã na casa do Senhor e poder estudar juntos a Tua palavra. Como é bom, Senhor, poder estar com o Senhor, estar caminhando contigo, aprendendo a cada dia tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, separado para as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, abre o nosso entendimento e mostra-nos os Teus propósitos, ó Pai. Nós oramos já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu queria perguntar, antes de tudo, assim, o que os irmãos estão achando dessa reflexão sobre as cartas que foram dirigidas às 7 igrejas da Ásia? Ou se os irmãos estão tendo aí alguma dificuldade ou estão sendo fortalecidos, Deus está abrindo entendimento, melhorando algumas coisas, querem fazer alguma pergunta sobre o que a gente já viu até aqui? Assim, para exortação para estarmos preparados para aquilo que ainda virá. Despertamento. É isso. Isso, foi justamente essa a finalidade das cartas que foram dirigidas às igrejas. Ainda que não fosse somente aquelas igrejas, como a gente já viu, tinha muitas igrejas espalhadas, mas elas foram com o objetivo de nos preparar para a volta de Jesus. Todas elas, em todas as cartas, ele dava a entender claramente: eu estou voltando, eu voltarei, e eu quero que vocês estejam preparados para isso. Então esse tem sido assim, o propósito que o Senhor nos mandou essas cartas. E nós vamos aqui, nesta manhã, estudar sobre a carta que foi dirigida à igreja de Filadélfia. Mas antes de abordar especificamente a igreja de Filadélfia, eu quero assim, trazer aí uma memória do que a gente já viu em relação a cada uma dessas igrejas. A primeira igreja que nós estudamos foi sobre a carta encaminhada a Éfeso. Lá em Apocalipse, aqui no capítulo 2, no verso 3 a 4, fala assim sobre Éfeso: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Enquanto a igreja de Éfeso era uma igreja que vinha já trabalhando já há bastante tempo, vinha fazendo coisas que agradam ao Senhor. No entanto, ela deixou-se envolver pelos processos e se esqueceu do seu primeiro amor, que foi o relacionamento com o próprio Senhor. A igreja de Esmirna, a segunda carta caminhada a Esmirna, em Apocalipse no capítulo 2, verso 9 a 10, fala assim: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Não temas as coisas que tens de sofrer. Nós observamos, no que diz respeito à igreja de Esmirna, ela passou por muita tribulação, muita perseguição, como havia de modo geral nas igrejas que estavam ali na Ásia, em função da exigência do imperador, o culto ao imperador, a questão da idolatria muito presente em todas aquelas cidades da Ásia. E a igreja de Esmirna vinha passando por grande tribulação. E nesse período aí, o Senhor disse para a igreja, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. E o Senhor dá uma palavra de encorajamento. Há muitos falsos, há muitas pessoas que se diziam que eram seguidores de Deus, mas não tinham compromisso. Então, apesar de toda a tribulação, eles mantiveram-se firmes ali dentro do propósito para servir ao Senhor com fidelidade. A igreja de Pérgamo foi a terceira carta dirigida à igreja de Pérgamo. Está em Apocalipse, no capítulo 2, verso 15 a 17. Onde está o trono de Satanás, lá em Pérgamo, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Todavia tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Então aquela igreja
tinha lá pessoas que se infiltravam com aqueles conceitos mundanos, conceitos da vida, daquilo que eles estavam vivenciando ali no Império Romano, e trazia influência para a igreja. Sobretudo, essa chamada doutrina de Balaão, né, são aqueles conceitos que fazem com que o povo de Deus acaba sendo amaldiçoado, ou o povo de Deus acaba sendo prejudicado na sua caminhada com Deus, porque ele começa a adotar cultura e costumes das coisas do inimigo, e é justamente o lugar onde estava o trono de Satanás, ou seja, havia ali um grande altar, né, aqueles deuses, aí, inclusive onde foram sacrificados até o próprio bispo da igreja. Ele foi por ele ter negado a se inclinar diante da idolatria ao imperador. Ele foi sacrificado, né, naquela ocasião. Tiatira, a quarta carta encaminhada à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse capítulo 2, ainda verso 19 a 20. O seu amor e a sua fé, e o seu serviço e a sua perseverança está fazendo mais agora do que o princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera ainda Jezabel. Diferente da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, ela continuava operando e cada vez mais firme dentro do propósito do Senhor. Ela não abandonou seu primeiro amor, tinha um relacionamento com Cristo, e havia ali naquela ocasião só um problema, e o Senhor chama a atenção de uma figura ali, de uma profetisa, que ensinava coisas ruins, coisas estranhas, coisas que fazia com que as pessoas até experimentassem mais o pecado para desfrutar da graça de Deus. Um entendimento completamente errado. Inclusive o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, né? Quando ele fala sobre a lei e a graça, ele falou assim: porque nós estamos debaixo da graça, nós vamos então, a lei não tem valor, nós vamos pecar ainda mais para que a graça de Deus abunde sobre nossas vidas? De modo algum. Como que nós estamos em Cristo, vamos ainda permanecer no pecado, vamos buscar as coisas do pecado? Então isso era um ensinamento errado que essa profetisa se levantou lá, e ela recebe esse título, né, de Jezabel, da mesma maneira que a Jezabel, a rainha de Acabe, ou seja, aquela que trouxe terrível influência no período do reinado de Acabe em Israel, trazendo os ídolos, né, de Aserá, de Baal. Ela cultuava e levava Israel a cultuar esses ídolos. E na igreja de Sardes, aí Apocalipse, já no capítulo 3, no verso de 1 a 3, conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, lembra-te, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-te. A igreja de Sardes foi aquela que nós vimos na semana passada, no domingo passado. É uma igreja de aparência, é uma igreja que tinha fama de que estava viva, mas é uma igreja morta. Por quê? Porque ela não estava vivendo dentro do propósito de Deus, caminhando com aquilo que o Senhor estava ensinando, não estava prestando atenção no que Deus estava dizendo. E o que Deus requer de nós? Que nós estejamos atentos à sua palavra, que nós andemos em obediência. Então foi essa a principal questão dentro da igreja de Sardes. Inclusive foi uma das igrejas que recebeu a mais severa advertência. Ou seja, Deus pegou firme ali com a igreja. Você tem que ser, parece que está vivo, mas você está morto. Então toma cuidado com aqueles que ainda não morreram, que estão aí no meio de vocês, porque ela dizia também, Jesus dizia à igreja, que eu tenho ainda alguns que não contaminaram as suas vestes, e essas vidas andarão comigo de vestiduras brancas. E todos aqueles que também se converterem, se arrependerem, se voltarem para mim, serão vencedores, e igualmente andarão também vestidos de branco, e receberão, a bênção do Senhor. E hoje finalmente nós vamos estudar
aqui abordar sobre Filadélfia. Filadélfia, irmãos, é uma igreja que tem sido, né, assim, exemplar. Ela não recebeu aqui nenhuma exortação ou uma repreensão, né, a respeito de alguma coisa, e eu quero convidar os irmãos agora para ler aqui comigo Apocalipse, no capítulo 3, verso 7 até o versículo 13. Hoje a cidade de Filadélfia não existe mais, mas lá no lugar dessa cidade é a cidade de Alishir. Alishir é na Turquia. Aqui eu coloquei uma figura lá da cidade de Alishir, onde estaria a Basílica de São João. É, na verdade, o único monumento, ruínas lá de Filadélfia, mas essa igreja, essa basílica aí, na verdade, é uma igreja do século VI, século VI, século VII, mais ou menos, que é, na verdade, uma grande construção, mas, no entanto, muitas coisas lá foram destruídas, soterradas, porque a cidade de Filadélfia, ela fica numa região vulcânica. Nessa região da Turquia, ocorrem mais terremotos do que em qualquer outra região da Turquia. Acontece muito terremoto. Então, o que tem lá, assim, de ruínas, de escavação, são poucas coisas. Então, isso aí já a cidade sofreu depois de outros terremotos, outras destruições. Então, não temos, assim, muitas coisas para mostrar em termos de de construções da época que a carta de Apocalipse foi, que João registrou a carta de Apocalipse, mas temos aí, assim, alguns dados históricos dessa ocasião que eu vou aqui comentar com os irmãos. Então, essa história até da localização da cidade de Filadélfia e dos terremotos que ele sofreu tem, assim, a ver com a forma como Jesus direcionou essas palavras à igreja de Filadélfia. Então vamos ler aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Glória a Deus. Amados, essa igreja, né, a gente observa aqui, né, a forma como Jesus se dirige à igreja, né, conheço as tuas obras. Ainda que você tenha pouca força, você guardou com perseverança a palavra que eu tenho falado contigo. Ela tem sido, irmãos, assim, um exemplo, né, que toda a igreja deve observar, mesmo no meio todas as dificuldades que a gente passa. A gente deve guardar a palavra do Senhor, ser ouvintes, praticantes, não apenas ouvintes, né, mas ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem falado conosco. E dessa maneira, a carta, quando começa aqui, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui sobre essa questão da chave de Davi. Lá na igreja
na região, na cidade de Filadélfia, havia a comunidade judaica era muito perseguidora dos cristãos, assim como acontecia lá na igreja de Esmirna. A comunidade judaica que vivia nessa região perseguia muito, além de todos os problemas que já havia na cidade, a questão da idolatria, culto aos imperadores e etc. e tal, havia também uma perseguição muito forte dos judeus, que se dizia, vamos dizer assim, os donos das portas do reino de Deus. Quem não era judeu, quem não confessava o judaísmo, quem não andava dentro dos preceitos da lei mosaica, na concepção dele, não fazia parte do reino de Deus, não tinha comunhão com Deus. Então, todos aqueles que confessavam Jesus era muito perseguido pela comunidade judaica. Eles eram assim terrivelmente afastados, alijados da sociedade, e não eram aceitos por eles. E quando Jesus começa, ao escrever a carta, ali dirigindo a igreja de Filadélfia, ele fala assim: eu tenho as chaves de Davi. Essas chaves de Davi na verdade, para os judeus, eles tinham, até para aqueles que se converteram a Jesus Cristo, que vieram lá na comunidade judaica, isso tinha um significado muito importante para eles, a chave de Davi. Eu quero convidar os irmãos para ir comigo lá em Isaías, no capítulo 22, no verso 22. Isso, na verdade, lá para os judeus, tinha uma representação, a chave de Davi, para desmistificar, tirar aquela ideia que os judeus pensavam que era eles que eram os donos da cocada preta, ou seja, eles eram que abriam as portas para a entrada no reino de Deus. Na verdade, quem tem as chaves do reino é Jesus. É Jesus o único caminho que leva o homem a Deus, e não aquilo que os judeus assim, evocava para eles, esse privilégio de que nós é que temos as chaves, né? Então, da onde vem esse significado da chave de Davi? Lá em Isaías, no capítulo 22, verso 22, assim: e porei a chave da casa de Davi sob o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Ele está falando aqui a respeito de Ilquias, o filho de Ilquias, na verdade, Eliaquim. Eliaquim, ele se tornou um mordomo na época do rei Ezequias. Naquela ocasião do rei Ezequias havia muitos conflitos, e principalmente da Assíria tentando atingir Israel. E o que acontece? Havia no meio deles pessoas que estavam querendo, ao invés de buscar ajuda em Deus, estava buscando ajuda ao rei do Egito. E inclusive Sebna, que era um dos principais desses líderes ali, que estavam tentando levar o povo de Israel a buscar a ajuda do Egito contra o rei da Síria, ao invés de buscar ajuda no Senhor Todo-Poderoso. Então, nessa ocasião, nessa questão de conflitos e tudo, o Senhor levantou ali Eliaquim, que era filho de Ilquias, para ser mordomo da casa real do reinado de Ezequias, e deu a ele investiduras para que ele estivesse ali dando apoio ao rei, e ele tivesse as chaves da casa de Davi, da dinastia de Davi, para servir ao rei Ezequias. Esse mordomo, ele tinha tanta autoridade e poder, que até para alguém ir até o rei tinha que passar por ele. Era ele quem abria as portas, era ele quem fechava. Então ele tinha toda uma regalia, né? Quando aqui Isaías profetizou, falando sobre Eliaquim, filho de Ilquias, falando assim: eu porei a chave de Davi sobre o seu ombro.
Ou seja, ele tinha a responsabilidade, na verdade, recebeu a responsabilidade de guardar até os da cidade de Jerusalém, da dinastia real. Ele recebeu essa investidura para cuidar da dinastia real naquele tempo de conflito. Então, ele tipifica de uma certa forma que Jesus, que agora, claro que numa dimensão muito maior, Jesus Cristo é o único que tem as chaves que nos dá a entrada ao reino dos céus. E não os judeus que pretendiam fazer isso, trazendo essa opressão sobre a igreja que ali estava na cidade de Filadélfia, dizendo que não, eles é que têm assim, a prerrogativa de se você não segue o judaísmo, se você não segue os preceitos da lei, você não tem vez. Então Jesus começa a carta dizendo assim: eu sou aquele que tem as chaves de Davi. Então essas chaves de Davi, na verdade, é que ele é aquele que tem o poder de nos apresentar diante de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens, é aquele que tem autoridade, ele é o dono das promessas, ele tem tudo separado para nós. Essa é uma prova de autoridade, que ele tem autoridade sobre as vidas que Deus tem colocado nas suas mãos. Como está escrito: ninguém virá ao Pai se não for por mim. É o que está escrito na palavra. E todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora. Então o Senhor está ali dizendo que eu sou aquele que tem as chaves, eu tenho autoridade. E diz aí agora, aqui no verso 2, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Lá na cidade de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, ela ficava num lugar estratégico, onde ela fazia assim, ela ligava o Oriente e o Ocidente dentro de uma rota, principalmente ali na época dos gregos. Então era uma rota importante, uma rota comercial, uma rota onde passava muitas pessoas viajantes por ali, que ela unia, na verdade, o Oriente e o Ocidente. Então ficava ali num lugar onde passava muita gente por ali. Então ela aproveitava essa oportunidade, que havia muitos viajantes, e eles ali, o que eles faziam, a divulgação do Evangelho, ministravam a palavra, assim, exaltavam o nome do Senhor através da vida deles e do testemunho, porque eles, diz aqui, eu conheço as tuas obras, eles eram fiéis ao Senhor. Eles estavam perseverando, mesmo com todas as dificuldades que as igrejas e as cidades da Ásia passavam naquele tempo. Então eles aproveitavam todas as oportunidades para estar ali sendo instrumento nas mãos do Senhor. Então quando aqui diz, eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Os judeus tentavam, por isso que o Senhor fala que eis que farei com que os que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Então o Senhor estava do lado da igreja, assim como o Senhor está do lado da sua igreja nesses dias. Apesar de todas vamos dizer assim, as intempéries, as dificuldades que se levantam, o posicionamento, como a gente tem visto até nessa época de quarentena, de pandemia, pelas quais o mundo está vivendo, o mundo está passando, não somente aqui no Brasil, mas em todas as partes do mundo, você observa que há uma relutância, uma pressão contra a igreja. Eu quero assim encorajar os irmãos a estarem orando. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades, nós devemos orar pelos nossos líderes, para que haja paz no lugar onde nós estamos. E no meio de todas essas confusões e contendas e bloqueios e dificuldades que passa a igreja, se a igreja permanecer fiel, Deus vai cumprir o seu propósito, porque quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar.
E essa é uma porta, é uma oportunidade que Deus tem dado à sua igreja, para que a igreja possa permanecer, esperando nele, confiando nele e sabendo que é ele que está pelejando pela gente. E aqueles que estavam, a gente tem observado, aqui no Rio de Janeiro a gente não teve muitos embates aí em relação a obter logo autorização para que a igreja pudesse estar junta novamente, reunida, tomando os cuidados, as precauções sobre a questão da contaminação da Covid, etc. e tal, mas tivemos estados, tivemos cidades onde foi rigidamente bloqueado a ação da igreja. O que nós observamos em relação a isso? Isso tudo é uma pressão que, vamos dizer, aqueles que são contrários a Cristo se levantam para, nessa oportunidade, aproveitar e restringir o que a igreja pode estar realizando. Mas se Deus for por nós, quem será contra nós? Então, por isso eu quero encorajar os irmãos a estar sempre orando, buscando a Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. E a gente precisa ver a glória de Deus em todos os cantos dessa terra. E o Senhor quer fazer através da igreja, que é a luz do mundo, o sal da terra, dar sabor, dar diferença no lugar onde a gente estiver vivendo. Não é verdade? No versículo aqui em Apocalipse, quando fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Interessante que essa palavra aqui, eu te guardarei, lá no original grego, é a mesma palavra que Jesus utilizou na sua oração sacerdotal lá no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele diz assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O que isso está querendo mostrar para a gente claramente? É aqui em Apocalipse, quando fala assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Não está dizendo que o Senhor vai tirar a gente do meio dessa provação. Não está dizendo que o Senhor vai tirar do meio dessa tribulação que está vindo sobre toda a terra, mas que Ele está dizendo que vai guardar, vai livrar, vai proteger, vai ser conosco, vai abençoar. Da mesma forma Jesus orou pelos seus discípulos e orou também por nós, porque ele, na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, fala assim, eu oro não somente por este, mas por todos aqueles que hão de crer em mim e receber a minha palavra. E você? Crê no Senhor? Amém. Amém? Então Jesus intercedeu por nós. Ele diz assim, Pai, eu não oro para que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. E no meio de tudo isso, Deus está livrando a sua vida. Deus está livrando a sua vida. Deus está te guardando. Deus está te sustentando. Deus está pelejando por você, pois Ele é fiel. Glória a Deus. Esse é o entendimento que a gente precisa ter, dessa leitura do que Ele está falando à igreja. Agora aqui, já no final, aliás, antes de nós entrarmos aqui para a parte do final, ele faz aqui apenas um alerta. A gente sabe, irmãos, tem as dificuldades que ele está passando o dia todo, todos os momentos aí, as circunstâncias difíceis. E o que é importante a gente fazer no meio de tudo isso? Vigiar, orar. Em todas essas coisas é importante a nossa perseverança, Ele diz aqui, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando ele fala assim, conserva o que tens, a gente tem que lutar e pelejar por aquilo que nós alcançamos. Nós não podemos ter aquele pensamento de que, agora
estou em Cristo Jesus, minha vida está mudada e transformada, e pensar que com isso nós não vamos sofrer oposição, que você não vai ser tentado a desistir, que você vai passar por certas situações que vão desafiar a sua fé e que podem fazer com que você diga assim: eu já não aguento mais, já não resisto mais. Então, o que Jesus está aqui recomendando? Conserva o que tens, para não perder isso daí. Se nós não fizermos nada, se nós simplesmente ficarmos parados, nós estamos sofrendo sérios riscos de perder aquilo que a gente tem. Se nós não tomarmos cuidado com as coisas que nós temos alcançado da parte do Senhor, o inimigo pode tentar roubar isso daí. E ele não tenta todo dia? Ele não vem com as suas artimanhas, tentando enredar você, tentando te afastar do propósito de Deus? Aí Jesus, ele dá esse alerta, ele chama a atenção para isso daqui. Eu conheço você, eu sei que você está na bênção, você está buscando a minha presença, você está sendo fiel, aproveitando as oportunidades. Agora, conserva o que você tem. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, ninguém faça você perder o seu galardão, aquilo que o Senhor tem separado para você. Promessa, irmãos, é uma maravilha quando ela vem da parte de Deus, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus é fiel e Ele tem prometido para nós aqui maravilhas da parte de Deus. E chegando agora aqui ao final, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Isso daqui tinha um sentido muito especial, principalmente para os habitantes da cidade da igreja de Filadélfia, que moravam naquela cidade. Como eu falei com os irmãos, a cidade de Filadélfia, ela estava assim, edificada sobre uma região vulcânica, onde havia terremotos, muitos terremotos, e esses terremotos faziam com que as pessoas, às vezes, até ficavam vivendo em campo aberto, fora dos muros da cidade, pelo receio de estar sendo vítima de um terremoto. Agora, quando o Senhor diz assim, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, o Senhor estava trazendo uma mensagem para a igreja, que esse mundo que você está vivendo, que está sendo abalado, que está sendo sacudido, eu vou te colocar num lugar firme, onde você não vai precisar ser abalado, você não vai precisar se mexer para lá e para cá, porque eu serei contigo. Então essa era uma palavra que tinha um significado muito importante para aqueles habitantes da cidade de Filadélfia, e a igreja ali em particular. Eu vou fazer de você uma coluna firme na casa do meu Deus, no santuário do meu Deus. E outra coisa, que assim, interessante, a cidade de Filadélfia, ela foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumênides II, era rei de Pérgamo. Ele batizou essa cidade em homenagem ao seu irmão. Seu irmão era Átalo II, que seria o sucessor dele, mas esse sucessor, o irmão dele, morreu. E ele tinha uma amizade tão grande com Átalo, que ele fez uma homenagem ao seu irmão, batizando essa cidade com o nome de Filadélfos, que quer dizer amor de irmão, amor fraterno. Então, por isso que essa cidade recebeu esse nome. E depois que ela foi destruída, mais lá adiante, pelos terremotos que ela veio passando, as cidades normalmente recebia, por causa da influência de Roma, eram batizadas com o nome, no caso aqui do terremoto que aconteceu em 17, ela teve o nome trocado para honrar o imperador Tibério. Depois, mais
tempo depois, ela teve novamente o nome dela trocado para homenagear o imperador Vespasiano. E agora veio aqui o Senhor Jesus dizendo à igreja de Filadélfia: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então, o Senhor está dizendo que ao invés de agora honrar a um ídolo humano, a um falso Deus, a um imperador, vocês vão receber um novo nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, um nome que realmente deve ser honrado, um nome que cabe toda a glória, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Então, o Senhor está dizendo aqui: ao vencedor, vou fazer coluna e vai receber o nome do Senhor. Ou seja, nós não somos honrados pelas coisas humanas, nós somos honrados pelo nosso Deus. Está lá escrito na Epístola de Pedro, né? Vós sois reis e sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva da parte do Senhor. Então o Senhor que nos chamou das trevas para a sua luz, agora somos propriedade do Deus vivo. E estamos nas mãos do Senhor para servir a Ele com alegria. Então, amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A história, ou os historiadores nos contam que essa igreja, a igreja de Filadélfia, foi uma igreja que atravessou séculos. Ela passou por muitas dificuldades, como eu falei com os irmãos, as dificuldades naturais, sobre os terremotos, as invasões, os problemas todos, mas foi uma igreja que historicamente passou vários séculos, até que depois foi dominado pelos muçulmanos. Aqui nos conta a história, depois, né, quando começou a entrar ali a influência dos muçulmanos naquela região, foi quando ela parou de estar evidente como ela estava aqui, né, nesses primeiros séculos, mas ela foi atravessando vários séculos, porque Deus estava ali agindo e operando, e ela estava aproveitando as oportunidades onde ela estava inserida, porque é Deus que abre portas e ninguém pode fechar. Então, que a igreja seja assim encorajada a permanecer dentro do propósito que Deus tem. Essas têm sido, irmãos, cartas que foram dirigidas às igrejas, tudo com a intenção de fazer o quê? Preparar seus corações para aquele encontro glorioso com Jesus. E o Senhor está aqui dizendo, né, para nós, nos mostrando através da igreja de Filadélfia. O Senhor conhece as nossas obras, Ele sabe tudo que estamos passando. Como Ele disse às outras igrejas: eu conheço as tribulações que você está vivendo, mas o importante é que nós sejamos fiéis e que nós venhamos a perseverar e conservar aquilo que temos da parte do Senhor. Amém? Os irmãos querem fazer alguma pergunta ainda sobre esse assunto que a gente está conversando sobre as igrejas? Quer tirar ainda alguma dúvida? Como ele fala, logo no início, o pastor, quando falou da comunidade judaica que perseguiu os judeus, eles não eram judeus, não? Sim. Perseguiu os judeus crentes. Você está falando sobre a igreja de Filadélfia, se eles não eram judeus. Não, quando o senhor se referiu ali, que antes, né, existia a comunidade judaica desta região que perseguia os judeus. Sim. Mas eles não eram judeus também? Eles eram judeus. O que acontece? Há judeus espalhados em todo o mundo. E essa comunidade judaica que vivia ali naquela região, como acontece ainda muito presente em várias partes do mundo, os judeus que não são convertidos a Cristo, eles fazem forte oposição, porque eles não aceitam Jesus Cristo como o Messias, que as Escrituras dizem que Ele é. Inclusive, o condenaram ali na cruz
Porque as autoridades judaicas, naquele tempo, diziam que ele era um impostor, e que ele não era o Messias. Por isso o crucificaram. E como não achavam provas, até criaram falsas testemunhas para incriminar Jesus nessa ocasião. Da mesma maneira que na época do apóstolo Paulo, o que aconteceu com os judeus? Não foram os judeus lá de Jerusalém perseguir Paulo lá no continente asiático para levar lá provas contra ele, que ele estava levantando um motim contra os judeus? Então, o que ocorre? Todos os judeus que não eram convertidos ou que não aceitaram Cristo em suas vidas, eles faziam forte oposição aos cristãos. Quem eram os cristãos? Eram os judeus e não judeus que aceitaram Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele pregou, ele foi a muitos lugares, a muitas sinagogas, nas suas viagens missionárias, proclamando o Evangelho. Inclusive, Timóteo, que era judeu também, só que Timóteo era judeu de pais de casamento misto. O pai de Timóteo era grego e a mãe era judia. Mas Paulo combinou com Timóteo que ele inclusive fizesse a circuncisão para que ele tivesse livre acesso entre os judeus. Porque entre os judeus havia coisas assim muito arraigadas de que eles se intitulavam que eles eram vamos dizer assim, os detentores da chave de Davi, né? Eles que davam acesso a Deus, a Jeová. E não era exatamente dessa forma. Quem dá acesso a Jesus, quem dá acesso a Deus, é o Senhor Jesus, que veio e pagou o preço para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, os judeus que havia ali na cidade de Filadélfia, como também havia em Esmirna, havia judeus, comunidades judaicas espalhadas em todas aquelas cidades. E os judeus que estavam ali, além de todas as provações que eles já enfrentavam, né, que era a idolatria, o culto ao imperador, a comunidade judaica era muito fiel ao imperador. Tanto é que, quais foram as acusações que se levantaram contra Jesus na época? Ele está se levantando contra César. Ele está dizendo que ele é o Senhor, mas César que é o Senhor. Então, até nos dias de Jesus também, a comunidade judaica se levantava contra todos aqueles que eram contra o imperador. Porque eles estavam vivendo no Império Romano, então eles queriam valorizar o imperador. Então, eles aproveitavam para fazer essa oposição. Então, a comunidade judaica que vivia ali na cidade de Filadélfia fazia muita oposição e muita perseguição. Por essa razão que Jesus escreveu aqui: eis que farei alguns da sinagoga de Satanás. E quem é a sinagoga de Satanás? A sinagoga é o lugar onde se reúnem os judeus. Mas Jesus aqui falou, os judeus se reúnem numa sinagoga para cultuar a Deus. Não é para cultuar o diabo, é para cultuar a Deus, para ouvir a palavra, para ouvir a lei. Mas o Senhor está falando aqui, quem são esses que são chamados aqui, que se reúnem numa sinagoga, mas não é de Deus, a sinagoga é de Satanás. Quem são esses? Esses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Paulo não falou quem é o verdadeiro judeu? É aquele que é circuncidado na carne? Não, é aquele que é circuncidado de coração, que tem o coração voltado para Deus. E isso é o que importa para o Senhor. Então, em meio a todos aqueles judeus, o judeu verdadeiro é aquele que crê em Deus, que é, vamos dizer, o descendente de Abraão, que crê nas promessas de Abraão, assim como Abraão creu no Senhor. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu te guardarei da hora da tentação, assim, não entendi muito bem. O texto fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança ou da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui o Senhor está falando que virá, eu creio que nós já estamos vivendo, de uma certa forma, isso, uma provação, tentação
ou tribulação sobre todos os habitantes da terra. E eu vou te guardar nessa hora, que todo mundo estará sendo provado, tentado aqui, provado. Vamos assim entender. A tribulação, ela pode ser de cunho material, como por exemplo, aconteceu com o Jó. Jó passou por uma grande tribulação. Vocês que conhecem a história de Jó, a primeira tribulação que ele vivenciou foi de ordem material. Ele perdeu bens, ele perdeu família, ele perdeu tudo. Só não perdeu a vida dele. Então a primeira provação foi para quê? Por quê? Porque o diabo estava querendo provar a Deus de que Jó só servia a Deus porque estava tudo para ele. Então, a primeira provação da ordem material, eu estou tomando o exemplo de Jó só para os irmãos entenderem o que Jesus está falando aqui nessa carta. Então vamos imaginar que tem hoje aqui, nós somos uma igreja, e vamos imaginar que todo mundo aqui está bem financeiramente, bem materialmente, bem em termos de família, e está todo mundo aqui, né, na casa do Senhor servindo a Deus. Então aí vai vir uma provação. Aí vem a provação de Jó. Aí você perde a sua casa, aí tem um abalo sísmico, sua casa é destruída, vem uma inundação como aconteceu em Jacarepaguá muitos anos atrás, que muita gente perdeu casas aqui. E aí acontece tudo isso, e aí o que você vai dizer? O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Opa, passou na prova. Aí veio a outra aprovação, a aprovação da saúde. E aí Jó ficou terrivelmente enfermo, porque o Satanás não ficou satisfeito. E o que Deus estava fazendo? Deus estava no controle de todas as coisas, Ele estava permitindo para provar e mostrar ao diabo e ao próprio Jó que o Senhor era poderoso na vida dele. Então, Satanás falou assim, não, mas o homem vai dar tudo o que for necessário pela vida dele. Então, toca na carne dele para ver se ele vai blasfemar contra ti. Aí, Deus permitiu que Jó tocasse na saúde de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde de Jó. E ele ficou muito enfermo, né? E aquelas feridas dele, a mulher falou assim, homem, você já está aí, já está nessa ruína mesmo. Por que você não amaldiçoa logo a Deus e morre? Aí ele falou assim, você está falando como qualquer outro louco. Como é que eu poderia amaldiçoar a Deus? E no meio de toda aquela situação, veio ainda os seus amigos que o acusavam de coisas que ele realmente não tinha feito. E tudo foi uma oportunidade para que Jó chegasse já lá no final, ele dissesse assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará a meu favor. Então isso é um tipo de prova que assim, Jó passou e que aqui fala que vai acontecer, que vai vir sobre todo mundo. Será que vai ser no mesmo patamar que aconteceu com Jó? Será que vai ser no mesmo nível que aconteceu com Jó? Não sei, pode ser até pior. Pode ser até pior. O mundo todo vai passar por isso. Mas nós temos aqui a certeza de que no meio de tudo isso, o que vai acontecer com os servos de Deus fiéis? Deus vai guardar, Deus vai livrar. Então, muitas coisas estão acontecendo e o Senhor tem livrado o seu povo. Às vezes vem aquela dificuldade econômica, mas o justo não medirá o pão. Às vezes vem a dificuldade da enfermidade. Eu posso ter o meu corpo destruído, mas o meu interior renovado de dia em dia pelo Senhor. E vem as dificuldades, né, emocionais, as situações de acusação. Se o Senhor é conosco, quem poderá ser contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Então isso é o quê? É a gente guardar a palavra no coração, no meio de tudo isso, e ter paz, porque o Senhor está do nosso lado. Amém? Alguém mais quer fazer alguma pergunta ainda sobre essa?
Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quero convidar os irmãos para estar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração nesta manhã. Ensina-nos, ó Deus, o teu caminho e nós andaremos por ele, Pai. Ó Deus, dá-nos a tua graça, porque sem o Senhor nós sabemos que seria muito difícil. Nós não teríamos condições de prosseguir. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ensina-nos, ó Deus, sim, a refletir nesse tempo, nesses tempos de prova, nesses tempos de dificuldades e tribulação, refletirmos a glória do Senhor, pois o Senhor está do nosso lado e é o Senhor quem nos ajuda e nos sustenta. Nós oramos agradecidos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um dos teus servos, para que possa conservar aquilo que tem, porque ainda que tenhamos pouca força, o Senhor está conosco. É o Senhor que peleja por nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.